parte 2 da simulação do Rutherford. Eu achei que estava tudo tranquilo, beleza. Eu tentei para fazer e eu não consegui calcular as energias, a energia cinética. Aí eu colhi todos os dados e esperava que nessa aula você conseguisse me dar uma luz para eu conseguir terminar. Então a simulação, o simulador parte 2. Isso, Tá, que é aquele que a gente estava trabalhando na semana passada aqui, né? Que eu coloquei os quatro. ah, coloquei o. Compartilhei, né? Enfim, o simulador e a gente foi colocando aquela das cintilações. Tá, isso mesmo. beleza, vamos lá, vamos pegar o. Enquanto isso, ó, se tiver. Então eu vou lá no ambiente. Tô entrando aqui. Pra gente pegar o roteiro e ver exatamente aonde que está a dúvida. Mas então, perfeito. Então já temos uma primeira dúvida aí da Caroline sobre o simulador do Rutherford parte 2. Enquanto eu estou achando aqui, se mais alguém também já tiver alguma outra questão, pode ir falando aí. Simuladores. Parte 2. Estou aqui entrando no roteiro. Não estou projetando por enquanto, mas já já, se for o caso, a gente projeta. Então estou lendo aqui o roteiro da parte 2, abrindo ele. E aí, depois da introdução, tem aí perguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, voltando, Caroline, deste roteiro, perguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cálculo do que você estava falando? Da energia cinética. Eu li os slides que você colocou, né? Uhum. Só que eu li, mas eu não consegui. Eu tava tentando fazer, mas eu achei que tava dando errado. Tá E aí eu bom, fiquei nervosa. vamos te ajudar. Então, cálculo da energia cinética. Você lembra mais exatamente o item? É o item 6 já? É o roteiro câmara de nuvens, não é? Ah, não. Câmara de nuvens é outra história. Quando você falou experimento de Rutherford parte 2, então eu fui lá abrir o. Então, peraí, deixa eu fazer diferente. Vamos compartilhar a tela do navegador, mas aí geralmente a gente percebe que é melhor para a questão de velocidade de conexão. Eu vou deixar então de compartilhar aqui a minha webcam e vamos compartilhar a tela mesmo do navegador. Simulações e experimentos. Estou indo devagar aqui para ver se realmente a gente está vendo na conferência. Ah, sim, ok, agora sim. Simulações e experimentos. Então, ó, Rutherford parte 1, Rutherford parte 2, Rutherford parte 3. Aí é que vem câmara de nuvens decaimento alfa. Então, a Caroline está se referindo ao roteiro do decaimento alfa, deve ser, câmara de nuvens, cujo roteiro, vamos ver se é isso, Caroline, diz o seguinte. Temos aqui procedimentos. Tem essas tabelas para você calcular, então acho que agora sim, para você calcular a energia cinética dos decaimentos alfa do americio, acho que é isso, e depois dos outros elementos aqui, tório, urânio, rádio. Agora sim, é isso?
Aham, isso mesmo. Então tá, então agora entendemos. Perfeito, então só para deu essa confusão aqui, mas é importante fazer o lembrete, tá? É, então, nós temos. Aliás, vou aproveitar e lembrei, fazer o lembrete me lembrou de uma outra coisa. Então estão abertas lá no ambiente, né, para você depositar arquivos referentes a Rutherford parte 2 e Rutherford parte 3, que seria em princípio os assuntos da semana passada do planejamento nosso. E agora, perfeita pergunta da Caroline, no planejamento a gente já está agora discutindo a questão do decaimento alfa, que também está aberta lá a atividade para depósito de arquivos. Lembrete do lembrete pelo seguinte, há uma resolução, né, do IFSP de que avaliações com nota não devem ocorrer dentre o primeiro mês de retomada do calendário, tá? Então eu coloquei lá, bem que acho que está tudo aberto, mas enfim, para deixar claro, dia 17 de agosto começamos, né, a retomada do calendário por aula remota. Então quer dizer que toda e qualquer atividade que eu quiser propor para você valendo nota, que eu vou fazer a devolutiva com nota, você pode entregar até 17 de setembro, tá? Então depois eu vou rever se por acaso eu tenho alguma trava que eu deixei lá, mas até 17 de setembro, então, simulação Rutherford parte 2, parte 3, e essa que a gente está agora discutindo a partir da pergunta da Caroline, que é sobre decaimento alfa, tá com certeza tudo aberto até 17 de setembro, pelo menos, tá? Outra coisa a gente depois decide esticar mais ou não, mas pela própria portaria, eu sempre me confundo se a portaria, a resolução, instrução normativa, enfim, pela regulamentação do Campo São Paulo, tá? Então não é só até hoje, exato, não é só até hoje, tá? Pode esticar mais até o dia 17 de setembro, a portaria garante que você tem o direito. Por isso que eu falei, eu vou dar uma olhada lá se eu deixei trava, porque no Moodle a gente tem vários modos de configurar. A gente às vezes coloca lá a data de entrega, mas deixa aberto a data limite. Então desde que a data limite esteja aberta, não vai impedir ninguém de depositar. Mas é isso aí, Ana. Então até dia 17. E isso vale não só para o nosso caso de ESM eu estava agora há pouco, né? De FNP. Vale para qualquer disciplina com qualquer professor, tá? É bom você estar ciente disso sério, a regulamentação está definindo isso. Nota, tá? O professor pode muito bem fazer o que a gente está fazendo aqui, não tem nenhum problema. De você estar até pedindo para o aluno entregar sim para você determinadas atividades que fazem parte de um determinado conjunto, não sei de atividades, mas a nota em si, atividades valendo nota só podem ser finalizadas, digamos assim, dia 17 de setembro, um mês após o retorno do calendário acadêmico. Então pode conversar com o professor de que ele poderia, ele precisa aceitar o teu trabalho, enfim, e só dar notas depois. Mas como eu disse, tá? Às vezes pode ter trabalhos que, sei lá, tem parte A, B, C, então a parte A foi entregue até aqui, a parte B até ali, a parte C. Quando ele fechar, ele vai levar em conta o que aconteceu ao longo desse processo. Isso é uma coisa que é possível, mas enfim, é questão de lembrar o professor às vezes também. Eu mesmo fui lembrado ontem, como eu estava dizendo, né? Bom, mas vamos lá. Então, a Caroline tem essa questão aqui nesse... Primeiro vamos lembrar como fala, o próprio simulador, senão a gente fica no vazio aqui, né? Então, câmera de nuvens, eu já abri aqui o roteiro, estou compartilhando inclusive o roteiro aqui, mas deixa eu também já baixar aqui para o meu computador o próprio simulador e já abri-lo. Espera só um pouquinho para eu poder fazer isso, porque eu não tinha certeza qual ia ser, né, as perguntas que vocês colocariam, porque tá tudo aberto, tá? Se alguém tiver dúvidas sobre os simuladores de Rutherford que a gente estava discutindo na semana passada, também são dúvidas cabíveis sem nenhum problema. Mas deixa eu pegar aqui então decaimento, arquivo Claude Chambers SWF. Perfeito. Eu prefiro assim, porque aí eu vou abrir aqui no programinha que eu já tenho instalado aqui.
Isso para contextualizar, né? Porque a gente vai começar a discutir as dúvidas e é bom. Vai que alguém ainda não mexeu com o programa, e aí eu vou falando aqui e aí não entende nada, então vamos. Então este é o roteiro. Eu vou parar de compartilhar o roteiro um pouquinho e vou compartilhar. Peraí, então antes de parar de compartilhar o roteiro, então o que o roteiro nos diz, né? Basicamente isso, ele quer que você calcule a energia cinética das partículas alfa que estão sendo emitidas pelos elementos químicos listados em cada uma dessas tabelas. Então aqui é o americium, depois é o tório, depois é o urânio, depois é o rádio. Para calcular a energia cinética, poderia ser pela fórmula tradicional mv²/2. Ocorre que, para efeito de trabalho com o simulador, que te dá o raio da curva da partícula alfa, que nada mais é que uma partícula carregada positivamente se movimentando dentro de uma câmera em que tem um campo magnético, ela faz uma curva. Essa curva é uma curva circular que tem um raio. E estudando, aplicando, né, as leis de Newton, basicamente a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, como a única força atuante é a força magnética, que provoca um movimento circular perfeito, então ela é uma força centrípeta. Então, fazendo a igualdade entre força resultante, massa vezes aceleração, segunda lei de Newton, com fórmula da força centrípeta, mv²/2, e forçando um pouco a barra para aparecer mv igual a quantidade de movimento P, enfim, chega-se numa formulação que tem, acho que a Carolina está dizendo que chegou a ver lá da apresentação, e também tem uma listinha de exercício que trabalha com isso. Enfim, chega-se numa fórmula um pouco diferenciada para calcular a energia cinética, uma fórmula mais prática para você trabalhar com um simulador, tá? Então, resumindo, contextualizando, é isso. Ele quer que você calcule uma série de valores aqui de energia cinética. Do que? Das partículas alfa que estão sendo lançadas por... Então vamos lá, vou parar de compartilhar a apresentação e vou compartilhar o simulador em si. O simulador é este, vai aparecer para você já já, está carregando. Ok, acho que carregou. Este é o simulador. Então você vem aqui e ele já está automaticamente disparando, né, algumas partículas aqui. E a ideia é que você salva a imagem aqui. E uma vez que você salva a imagem, você faz um print de tela como se fosse, aí você vai fazer medidas. Para fazer medida, a ideia é que você pegue, clique no mouse com o mouse num ponto, clique com o mouse num outro ponto da curva, e aí você clica aqui bem no meio desses dois pontos e ele te dá o valor do raio desta curva. Nós já discutimos bastante, né, isso com o pessoal que pôde participar antes da retomada oficial do calendário, e sem dúvida, a depender dos pontos que você pega aqui, o primeiro, o segundo e o meio, o valor aqui deste raio vai ser modificado. É como se fosse você experimentador, porque o simulador é isso, é você simulando, né, a medida, você simulando ser um experimentador. A depender do experimentador e da precisão dos instrumentos que ele tem de uso, vai dar um valor um pouco diferenciado aqui. O certo mesmo, o que seria fazer se fosse um experimento para valer, né, digamos? Seria você fazer várias medidas, daí fazer a média, desvio padrão e etc e tal. Mas nós percebemos já de que, mesmo tendo algumas diferenciações de medida para medida, experimentador para experimentador, no fim das contas, para o resultado que se espera alcançar nesses cálculos, a diferença acaba sendo desprezível. Às vezes acontece uma outra variação não desprezível, mas em geral não precisa se preocupar tanto assim com a extrema precisão desses valores, tá? É bom, claro, você tentar ser o mais preciso possível. O que é ser o mais preciso possível? É que essa linha verde aqui, ó, fique o mais possível alinhada com a própria curva, né, que você está vendo aqui, tá? Esta é basicamente a ideia. Bom, então você calcula o raio
calcula, mede, né, o raio, e aí você vem lá no roteiro, constrói no seu Excel uma tabelinha, e você coloca o raio, e aí, tendo o valor do campo magnético aqui também, no caso é 0,001 Tesla, com esses dois valores você consegue calcular a energia cinética. Consegue calcular a energia cinética por que fórmula? Vamos ver se a Caroline pegou bem essa ideia da fórmula. Então, de novo, eu vou lá no meu ambiente, deixa eu procurar primeiro. Se eu não me engano, lá no fórum de dúvidas, aprofundamentos e curiosidades, já existe uma tabela pré-fabricada, digamos assim, minha. Decaimento alfa, câmera de nuvens. Deixa eu ver se é isso. Tabela base para roteiro do simulador do decaimento alfa. É essa aqui, isso. Eu vou baixar aqui para o meu computador e vou também agora compartilhar essa tabela com vocês. Então, eu tenho que, não tem jeito, porque a gente só tem uma tela aqui, então eu vou parar de compartilhar esta tela do simulador agora e vou compartilhar com você esta tabela Excel. Primeiro eu preciso abri-la. Essa tabela Excel que eu deixei lá no ambiente, naquele fórum de dúvidas, aprofundamentos, curiosidades e tal, porque ela já vai talvez até resolver o problema que a Caroline está nos colocando, tá? Eu estou fazendo essa volta aqui para todo mundo ter contextualização da pergunta, né? Senão não adianta nada, a gente está às vezes conversando e só traz mais dúvida. Então, compartilhando agora essa tabela aqui. Vamos ver se vai abrir para você legal. Está carregando. Sim. Então aqui está. Nessa tabela aqui, eu já a fiz de forma que, quando aqui eu colocar a massa e aqui eu colocar a carga e aqui eu colocar o raio e também o campo magnético, a energia cinética já vai ser automaticamente calculada, tanto em joules como em mega electron volts. Agora é claro que essa automatização aqui é muito importante entender o que foi feito, né? Então qual é a fórmula, Caroline? Vamos ver. Diz que a energia cinética, eu vou escrever aqui para... Deixa eu me certificar se está todo mundo enxergando. Parece que sim, né? Acho que sim. Então a energia cinética seria igual ao que? De acordo com a fórmula do Excel que eu coloquei aqui, ó. G6. G6 é o raio, então é igual ao raio multiplicado por F6. O que é o F6? É o valor do campo magnético. Então, vezes B. Geralmente B é o símbolo, né, que se usa para campo magnético. Ok? Vezes 2 vezes o C5. Quem que é o C5? É a carga. Então, 2 vezes a carga. Então, vezes 2 vezes a carga. E dividido... Não, isso ao quadrado, desculpa. Tudo isso aqui, então, ao quadrado. Daqui a pouco, se tiver dúvida por que é essa fórmula, a gente vai para isso também. Só estou mostrando como que, de acordo com essa equaçãozinha aqui já do Excel, que já está pré-preparada para você, como é que a gente chega no valor da energia cinética. Dividido por quem? Por 2 vezes o B5. Quem que é o B5? É a massa. Então, tudo isso aqui vai ser dividido, enfim, pela massa. Uma vez só a massa? 2 vezes a massa. Então, dividido por 2 vezes a massa. Dividido, barra
2m. Ah, só que ficou sobrescrito, não. Então tá aqui, ó. Esta é a formulinha? Não, tá faltando um quadrado aqui ainda. Esta é a formulinha para o cálculo da energia cinética da partícula alfa, que entra numa câmara de nuvens em que tem um campo magnético perpendicular à velocidade da partícula, forçando a partícula alfa a fazer a curva circular. Se a curva circular é porque tem uma força centrípeta, essa força centrípeta é a força magnética. Igualando força centrípeta com força magnética, chegamos nesta formulinha aqui, enfim, da energia cinética. Sem dúvida, é a mesmíssima energia cinética tradicionalmente calculada por mv², tá? É que, mexendo os pauzinhos aqui da matemática, a gente consegue chegar nessa fórmula. Essa fórmula é uma fórmula muito útil, porque a carga da partícula alfa, eu sei porque toda partícula alfa é um átomo é um núcleo de hélio, portanto tem uma carga igual a 2 vezes a carga elementar. A massa da partícula alfa eu também sei, porque é a massa do núcleo do átomo de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons concentrados lá dentro. E eu acho em tabelas de nuclídeos. O raio e o campo magnético vêm do simulador. Então, nesta tabelinha aqui, já está pré-configurada as formulinhas em que você coloca os valores e ele faz essa conta que está aqui. Fazendo essa conta, a gente chega então lá no valor. Exemplo concreto. Agora há pouco eu estava mostrando para vocês uma tela em que tinha o simulador e eu fui lá e fiz um cálculo do raio, uma medida do raio, e deu 0,312. Então, só que não era americio o isótopo. Então, para pôr o americio, eu teria que ir aqui no Advanced Settings e escolher então o material, no caso o americio, colocar o campo magnético que eu quiser. Então, americio e Start. Está insistindo com decaimento alfa aqui para mim, beta, desculpa, e eu quero decaimento alfa. Ok, alfa. Tudo isso é o sinal do simulador, decaimento alfa do início, agora sim. Agora, você não está fazendo, tá? Mas eu estou então lá no simulador, coloquei decaimento alfa do início, é que eu quero pegar um valor aqui real para colocar na minha tabelinha e fazer o meu exemplo prático. 0,001 Tesla está um valor muito pequenininho aqui, não está dando direito para perceber o que eu quero medir. Deixa eu ver se tem uma imagem que ele consegue mostrar. Opa, deu. Eu vou pegar então, a partir dessa imagem, os raios que eu falei. 2 cliques. 3. Pronto, cheguei num valor de 0,225. Então agora eu vou na tabela que você está enxergando, aqui na tela da aula, né? Você está enxergando a tabela. Então eu vou lá na tabela e vou colocar aqui uma massa, uma carga, o campo magnético, o raio, e aí ele vai me dar o valor da energia cinética. Tá? Bom, contextualizado está. Então, antes de continuar aqui, voltando para Caroline. Caroline, e aí? É isso? É nessa parte aqui que você foi tentar fazer as contas e se complicou no cálculo da energia cinética. É isso mesmo? Sim, professor, exatamente isso. Mas agora ficou mais claro. Ah, que bom, tá bom. Essa tabela aqui, Caroline, que eu estou mostrando, tá? Eu baixei lá do ambiente, lá no fórum de dúvidas, como é que chama o fórum mesmo? Fórum de
dúvidas, dicas, aprofundamentos e curiosidades, tem um tópico lá que se chama Tabela Base para Roteiro do Simulador de Decaimento Alfa. Aí você pode baixar essa tabela para o seu computador, que é exatamente essa que eu estou mostrando aqui, e aí ela já facilita. Mas eu insistia, né, com o pessoal que participou das aulas antes da retomada, para não... tudo bem, usa a tabela porque ela já automatiza, né, mas é importante que você, número 1, saiba que raios de fórmula é essa que ele está usando, né, então por isso que eu fiz questão de reconstruir a fórmula aqui. E 2, seria bem interessante que você soubesse como que eu consegui fazer essa configuração do Excel que automatiza, porque afinal das contas nós físicos usamos muito, né, exercícios, construção de gráficos, tabelas como essa, e o Excel é uma ferramenta importantíssima para nos ajudar. Então é importante saber como configurar fórmulas no Excel desse jeito aqui, tá? Mas vamos concretizar? Então aqui eu estou com o amerício, né? O amerício, eu preciso da massa do núcleo dele. Então eu posso ir numa tabela de nuclídeos, aí aqui pela internet, tabela de nuclídeos, ou em inglês você pode pôr também, Nuclides Table. E aí você vai numa tabela de nuclídeos e digita lá que você quer o ameriço, mas cuidado, não é qualquer ameriço. No caso aqui é o ameriço isótopo 243. Então, ameriço 243. O ameriço 243, eu já entrei aqui numa tabelinha, vou colocar aqui ameriço 243 e ver se ele acha para mim. Sim, ele achou para mim que a massa do ameriço 243 é 243,06 unidades de massa atômica. Então eu teria que ir lá na minha tabelinha e preencher 243,061, isso em unidades de massa atômica. A carga do ameriço, desculpa, estou fazendo bobeira aqui, porque aqui tem que ser a massa da partícula alfa, não é a massa do ameriço. Quem está sofrendo desvio é a partícula alfa, corrigindo, mas eu já estou aqui com a minha tabela, então ok, massa da partícula alfa seria o átomo de hélio. E ele acha 4,0026. Então 4,0026 é a massa. A carga é 2 vezes a carga elementar do elétron do próton, porque a partícula alfa tem 2 prótons, né, no seu núcleo. Então 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10 a menos 19. O campo magnético que eu estou usando lá no simulador está sendo de 0,001 teslas. E o raio que eu acabei de falar para você que eu medi ali é 0,225. Então 0,225 metros. Lei de Murphy. A minha tabela deveria então já estar reconhecendo, mas por algum motivo não está batendo aqui. Ó. Deixa eu ver. Erro no valor. Zero, 0225, ele está pegando tudo certo. G6, F6, C5, certo? Ao quadrado sobre 2 vezes o B5. Em princípio está tudo certo. Não sei te dizer aqui o que está agora dando errado o Lady Murphy na nossa formulita aqui. Enquanto isso, então, Carolina, você falou que já ajudou, já melhorou. Mas enfim, alguma outra pergunta? Ou não precisa ser só, claro, a Caroline, né? Ela fez uma pergunta, das vezes alguém a partir dessa tem outra? Não sei se eu vou conseguir agora de bate pronto resolver o que está de estranho aqui.
Ele não está reconhecendo algum... Ah, deixa eu ver se é isso. Ah, pronto, resolvido. Aqui quando eu coloquei a carga, eu coloquei a fórmula 10 a menos 19 e não tinha colocado o sinalzinho de igual, então o Excel não estava reconhecendo como fórmula. Pronto. Então está dando uma energia cinética de 1,4 vezes 10 a menos 27 joules, e aí passando para mega electronvolts, dá 6,018 vezes 10 a menos 24. E assim vai. E colocando para cada... colocando para cada elemento que ele está falando, você vai lá, joga a partícula alfa, mede o raio, joga na fórmula e ponto. Tudo bem, Caroline? Agora vai? Sim, professor, muito obrigada. Imagina, que é isso. Agora eu consigo. Legal. Mais alguém, gente, tentou alguma coisa aí sobre este simulador ou os outros dois lá de Rutherford ainda, né? E, enfim, não conseguiu, ficou com dúvida? Sim, eu fiquei com dúvida. Oba! Do Rutherford 2. O bendito... O que... Das cintilações, né? Das cintilações. É o seguinte. Eu peguei os seus dados e fiz os meus gráficos. Tá. Até aí tudo bem. Percebi o quê? Percebi que quando o tamanho, o número atômico vai variando, a taxa de cintilação também vai variando. Quanto maior o número atômico, maior o núcleo, porque o número atômico se refere ao número de prótons. Então, maior esse núcleo. Quanto maior esse núcleo, maior as taxas de cintilação. Certo? Maior as taxas em qualquer ângulo. Está correto isso? Quando o ângulo é muito pequeno, de 0 a meio grau, acho que é isso, né, que eu fiz aquela ampliação forçada lá do gráfico do Excel, porque o nosso simulador não mostra ângulos tão pequenos assim, né? Eu lembro que eu comentei semana passada que deu uma invertida, não deu? Para ficar claro de que para ângulos muito pequenos o alumínio se comporta de uma forma diferente. Podemos abrir de novo. Teria que abrir de novo aquele meu gráfico. Então, mas a justificativa é o que me pega. Porque eu entendo que com um núcleo grande, a partícula que é detectada, a cintilação que é detectada em ângulos grandes, se deve a quê? A maior probabilidade que a partícula alfa vai ter de se chocar, entre aspas, com esse núcleo. Seria isso? A questão central não é o tamanho do núcleo. O tamanho do núcleo, ainda que você tem razão sim, que quanto mais prótons, quer dizer, você tem razão, veja, nem sei se você tem razão. Precisamos fazer, ou digamos assim, não tão diretamente assim. O tamanho do núcleo, o raio do núcleo, não depende só de ter nele mais prótons. Quem sabe você está pensando assim, olha, se ele tem mais prótons, esses prótons se repelem mais do que se tivesse menos prótons, e por isso amplia um pouco o raio, amplia um pouco o tamanho. Mas lembre-se que prótons muito juntos dentro do núcleo também se atraem junto dos nêutrons porque tem a força nuclear forte, que é na verdade preponderante à própria repulsão coulombiana. Então não dá para fazer um paralelo assim estreito, meio que proporcional, de que quanto mais prótons tem no núcleo, maior é o raio atômico. Talvez até possamos fazer isso, mas não em proporção, do tipo, eu tenho o dobro do número de prótons, então eu tenho o dobro do raio atômico, do raio nuclear, de jeito nenhum. Porque existe a força nuclear forte que é atrativa e ela é ponderante à força coulombiana, tá? Então, a primeira coisa assim,
atômico. Oi? O raio do Nuclear. tamanho do núcleo. Do núcleo, tô falando do tamanho do núcleo. Olha esse, eu estou levando em conta para ter a repulsão nos ângulos maiores. Não, mas então vamos limpar assim um terreno. O que a gente tem que discutir é para explicar o desvio maior ou desvio menor, não tem a ver com o tamanho do núcleo, tem a ver com, isso sim, a quantidade de cargas, portanto de prótons, que tem no núcleo. Tá? Não vamos colocar tamanho do núcleo. O tamanho do núcleo, em média, é 10 a menos 15 metros, assim como o tamanho do átomo, 10 a menos 10. Isso para todos os átomos de todos os elementos químicos. É claro que vai mudar. Quantas vezes 10 a menos 15? Né? Quantas vezes 10 a menos 10? Então, claro que muda sim. Mas a questão central para a nossa discussão aqui é a força de repulsão coulombiana entre a partícula alfa que vem se aproximando e o núcleo que está ali em primeira medida parado, né, esperando chegar a partícula alfa aqui. No fundo, não tem exatamente um choque, né? O que existe é a partícula alfa chegando próximo do núcleo e sofrendo desvio, se ela vier com um determinado parâmetro de impacto, e se ela vier exatamente bem para chegar bem no meio mesmo, né, do núcleo, então ela para e volta, né, se repelindo. Este é o design, né, genérico da coisa, independente do tamanho, tá, do núcleo. O que importa é a nossa discussão da força de repulsão coulombiana. Oi? Tá picando um pouco. Então tá certo. Então tá. Então essa é a primeira. Tá. Aí, vamos lá. A segunda. Oi. Por que passa? Por que a gente constata maior ou menor cintilação também em função do número atômico? Sim. Então vamos tentar raciocinar juntos aqui. Então, vem chegando uma partícula alfa. Mas aí tinha os valores. Eu acho que o núcleo menor passa menos, pelo que eu vi. O núcleo menor vai fazer uma força de repulsão menor. O núcleo menor, vamos corrigir, o núcleo de menor carga elétrica, né, por exemplo, o alumínio, não é isso? Vai provocar uma força de repulsão também menor. E, portanto, a quase totalidade das partículas alfa que chegam próximas ao núcleo de alumínio sofrem desvio praticamente zero. Por isso, a taxa de cintilação para ângulos muito pequenininhos, muito próximos ali do... A taxa de cintilação para ângulos bem pequenos, muito próximos isso quando a partícula alfa chega muito próxima ali da região central, né, enfim, é uma taxa de cintilação enorme no caso do alumínio. Por quê? Porque ele exerce uma força de repulsão muito pequena e, portanto, não consegue brecar as partículas alfa, que sofrem apenas um leve desvio. Então, por isso que para ângulos muito pequenininhos, a taxa de cintilação percebida para o alumínio é bem maior que a dos outros. Para ângulos pequenininhos. Então, eu lia... porque a minha impressão é menor também, a cintilação do alumínio nesses ângulos. Então, a minha leitura da tabela foi errada. Não sei se da tabela. É o que eu falei, lembra? A tabela está construída a partir do simulador, né? E o simulador não nos traz esse refinamento de ângulos muito pequenininhos. O simulador, você consegue, né, lá de 5 em 5 graus, não é isso? 0, 5, 10, 15, né? E mesmo assim, se a depender de quantos filtros você usa ou não usa, você nem consegue medir com 5 graus. Você já começa lá com 10 ou 15. Então, usando o nosso simulador com muita paciência, colocando 4 filtros lá, o máximo que ele deixa, e ficando, né, esperando, vai tomar o teu café, sai de casa, volta e deixa ele fazendo a contagem, enfim,
você vai conseguir ângulos de no máximo o quê? 5 graus. Menores que 5 graus ele não te mostra. Então, o que eu fiz? Foi uma coisa, né, nossa aqui que a gente construiu juntos, e eu fui lá no Excel e Excel, eu quero desvendar o que estaria acontecendo se o simulador me falasse, me mostrasse ângulos menorzinhos, não de 5 graus e nem mesmo de 1 grau, que eu quero ângulo de 0,2 graus, 0,3 graus, 0,4. E aí eu construí um gráfico, gráficos alternativos que extrapolam o que o simulador nos permite. Então não é a tabela em si que veio do simulador, né? É um trabalho em cima da tabela, mexendo bastante ali com o Excel, e eu consegui perceber, mostrar para vocês lá em 2 gráficos que eu coloquei lá no fórum, né? De que dá uma inversão para ângulos acima, se não me engano é meio grau, e para ângulos abaixo de meio grau, deixando claro que para ângulos muito pequenininhos, de fato, o alumínio é quase que como se não existisse nada. As partículas alfa passam por ele direto e vão dar uma taxa de cintilação quase que para o infinito. É a projeção, tá certo. Projeção, exato. Sugiro isso. É interessante que vocês, como eu falei, né? O Excel é uma ferramenta muito, mas muito interessante. Muitos recursos que tem nele que a gente vai aprendendo no dia a dia. Eu mesmo, nossa. Então é interessante brincar na medida do possível, né, com o Excel. Mas tá, eu não sei se eu consegui já resolver a tua dúvida, Liliane. Mas. Pela sua projeção. Tá. Mas é aquela coisa, tem que pegar os gráficos e trabalhar mesmo em cima. E podemos voltar nela, não tem nenhum problema, tá? Se outros colegas também persistirem com dúvidas sobre isso, a gente pode... Acho que até semana passada eu tinha falado que eu mesmo podia tentar melhorar, mas acho que era para dúvida, era para ângulos grandes, que acho que o Jorge tinha colocado. Não tive tempo de fazer isso ainda não. Não, ficou ok. Não, foi minha leitura do gráfico. Legal. E estou tentando mexer no Excel. Eu queria saber como é que você coloca todos os gráficos em um só. Não sei fazer isso. Ok. Podemos... Deixa eu só ver se tem por acaso alguma outra dúvida. Se não, eu posso mostrar. Aqui mesmo, hoje, ao vivo e a cores. Além dessa dúvida da Liliane, tem algum colega que tem alguma outra dúvida para colocar para a gente? A Caroline já colocou a dela, já foi. Mais alguém que tentou fazer alguma coisa aí e não conseguiu? Se ninguém tiver, ainda antes de entrar na dúvida da Liliane, eu vou dar uma navegada lá pelo ambiente para deixar, né, algumas coisas orientadas ali. Bom, eu vou deixar de compartilhar isso aqui e vou novamente compartilhar a tela do nosso Moodle. Então, compartilhar tela. Aí daqui a pouco eu volto, tá, Liliana? É só pra gente não esquecer de fazer essa orientação geral aqui. Tudo bem, não é prioridade não. Tá. Fica na boa. Claro. Então, física de partículas, estamos aqui de novo. Acho que está dando certo, está compartilhando a tela do Moodle. Sim. Perfeito. Então, vamos aqui no nosso planejamento, porque quando é o nosso ensino normal, presencial ao longo do semestre, né, eu não me preocupo muito em ficar toda hora falando de planejamento não, porque eu sempre entendo que o planejamento, o professor tem que ter essa liberdade por uma via e como eu falo, e metodologia mesmo, eu diria, de entender que o planejamento é só um guia orientador, ele está sempre sujeito a ser replanejado, mas como agora a gente está numa coisa muito apertada, 10 semanas, né, e não temos lá
como fugir disso, então é sempre bom a gente voltar aqui e dar uma olhadinha. Então, nós estamos aqui na semana que no primeiro dia de aula do calendário de vocês seria dia 2, enfim, nesta semana, e estamos então no decaimento alfa, teoria e simulação computacional. Olha aqui, ó, teoria e simulação computacional. Então não é só a simulação computacional, mas também a teoria, já já eu volto nisso, tá? Na semana que vem a gente vai partir para decaimento beta. Ok, então lá no ambiente como é que isso está posto, né? Isso está posto do seguinte jeito. Então aqui em termos de textos básicos dessa parte a gente não tem mais. O que a gente tem são as notas de aula. E nas notas de aula vou chamar a atenção para você sobre tanto essa revisão de campo e força elétrica e magnética, até tá aqui a aula de ESM, né, de estrutura da matéria, porque é só uma revisão mesmo, mas essa revisão é fundamental para entender isso que eu falei para a Caroline agora, dessa fórmula, desse jeito alternativo de se calcular a energia cinética, tem tudo a ver com essa questão de regra da mão direita, regra da mão esquerda, para você entender por que a força magnética é uma força centrípeta, né? Então é importante a leitura dessa nota de aula aqui. E decaimento alfa, que eu vou entrar já já nesse PDF aqui. Para a semana que vem, está se falando em decaimento beta, então seria importante ler, tomar conhecimento dessa nota de aula, que é uma apresentação, na verdade, né, em PowerPoint transformada em PDF aqui, tá? E nos simuladores, simulações e experimentos, você tem um simulador do decaimento beta, então. Então, já foi aqui, estávamos discutindo agora o decaimento alfa, e depois vem o simulador do decaimento beta. O decaimento beta, o simulador dele é muito parecido. Na verdade é o mesmo simulador, só que você lá nas opções troca, em vez de investigar o decaimento alfa, você pede para o simulador que você quer agora investigar o decaimento beta. Mas tirando isso, você vai ver que a tabela que a gente pede para construir é muito parecida com essa que eu estava mostrando aí, e etc. Tá? Beleza. Listas de exercícios, acho que desta parte aqui não temos, deixa eu ver, listas de exercício, só mesmo essa questão das cargas elementares, cargas em movimento dentro do campo magnético, que é justamente a lista que vai discutir com essa fórmula, esse jeito alternativo de calcular a energia cinética que eu falei agora, tá? Então tá, dando uma passada geral no ambiente aqui, para deixar claro para você qual é o contexto em que pé nós estamos, tá? Porque, claro, naturalmente tem ritmos diferenciados aí de aprendizagem e tempo disponível de cada um em cada semana, tá? Então eu estava dizendo que é importante que você dê uma olhada nesse PDF de decaimento alfa, porque ele se refere ainda ao assunto desta semana que nós estamos aqui. Então estas telas aqui PDF são muito importantes de você ir estudando, tá? E aqui tem vários gráficos, inclusive, que, lembrando, existe uma web aula, e ela está intitulada assim, Decaimento Alfa, que dialoga com essa apresentação, né? Nessa web aula, nessa aula gravada, nós fomos discutindo esta apresentação aqui, passo a passo, slide a slide. Então é muito importante que você assista também a aula gravada. Inclusive, chega aqui no fim, é uma questão secundária frente a todo o resto de discussão, mas para você entender bem mesmo, né, a problemática envolvida no decaimento alfa, lá pelas tantas, para o final do slide, a gente discute a questão do tunelamento quântico e da barreira de potencial. Então fica aí o alerta ou sugestão de que você, se não fez isso ainda, faz nesta semana, para a semana que vem você chegar aqui com dúvidas, tá? Ok, a Ingrid está falando que, desculpa a demora, estou sem energia elétrica. Eita, nós. Beleza.
Mas Ingrid, até aproveitando, até às 16 horas, eita maravilha. Até aproveitando, Ingrid, como combinado, tá na semana passada, acho que você não pôde estar presente, a aula tá gravada lá no ambiente. Aliás, Ingrid e mais alguém, não sei se mais alguém aqui também não estava na semana passada, acho que não, mas está lá no ambiente a aula gravada e se tudo der certo, já assistiu, beleza. Se tudo der certo, a de hoje também vai ficar colocada lá, tá? Então, estou chamando a atenção de todos para você dar uma lida com atenção, mais que lida. Sugestão: você olhar essa aula gravada sobre decaimento alfa, acho que até tem mais que uma, se eu não me engano, e lá pelas tantas começa a discussão desse slide. Então seria interessante que você fosse vendo, né, as duas coisas aí em paralelo, tá com o slide e tá com a aula gravada, ou na ordem que você preferir, mas é importantíssimo que você dê uma olhada nisso, tá? Mas já que estou falando disso, se alguém aí tentou, se alguém aí fez isso já, e particularmente desses slides aqui, e quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento privilegiado para isso. Podemos voltar semana que vem, mas se alguém já tiver dúvidas sobre esses slides, manda brasa, tá? Se não, aí sim, depois dessa contextualização que eu fiz, a gente pode ir para a dúvida que a Liliane colocou, que é uma dúvida mais técnica ali do Excel. Como construir um gráfico no Excel em que você consiga colocar dados referentes a dois gráficos na prática no mesmo eixo. Que é o que a gente fez lá com esse simulador, né? Então, acho que ninguém está colocando nada de dúvida aqui. Então, a gente pode ir para isso que a Liliane colocou. Deixa eu ver se eu já tenho aqui no meu computador, sem precisar de baixar lá esses gráficos que eu fiz. Aí fica mais rápido, senão eu baixo de lá. É gráficos sobre experimento de Rutherford. Acho que não, acho que é mais fácil, mais rápido lá no ambiente, então, em vez de ficar procurando aqui. Ok, lá no fórum de esse gráfico que eu vou novamente exibir aqui, né, vou só baixar lá do ambiente, espera um pouquinho, ele está lá no ambiente, naquele fórum de dúvidas, dicas, aprofundamentos e curiosidades, e lá naquele fórum tem um tópico em que eu coloquei limpando o terreno sobre a parte 2 dos simuladores do experimento de Rutherford, acho que foi este. Simulador parte 2 dados, ok? Vou abrir aqui o arquivo Excel. É esse mesmo. E vou compartilhar então a tela com vocês agora. Deixar de compartilhar este PowerPoint e passar a compartilhar então um arquivo Excel, que é este daqui. Vamos ver se ele carrega aí. Demorando um pouco mais. Oba! Para mim, chegou aqui. Está compartilhando a tela no arquivo Excel aqui do meu computador. Beleza, né? Bom, agora, claro, aqui já está feito, né? Então, para atender aí a dúvida da Liliane, vamos fazer de outra maneira. Eu vou fazer aqui, abrir uma nova aba então no arquivo. Deixa eu ver se dá para melhorar só. Não sei se está muito pequenininho para você.
Você sabe que você pode expandir aí, né? A visualização. E Mas dá para enxergar. dá, né? Então tá bom. Se dá para enxergar, então tá bom. Eu expandi aqui. Dá. Tô querendo voltar, voltei. Ops. Então tá bom. Então eu estou no Excel aqui e vou criar aqui uma nova aba no Excel para poder pegar poder pegar esses dados de novo, né? E construir o gráfico do zero. Poderia ser na mesma aba, mas só para ficar uma coisa mais limpa aqui. Então são, acho que 4 tabelas ao todo. Venho aqui. Pronto, então aqui estão as tabelas: alumínio, platina, ouro e chumbo, certo? Qual que é o gráfico mesmo que eu preciso? É o gráfico da taxa de cintilação pelo ângulo de espalhamento. Então, taxa de cintilação é essa última coluna aqui, ângulo de espalhamento esta penúltima coluna, certo? Então, em princípio, eu pegaria esses dados aqui e pediria para o Excel inserir gráficos, no caso aqui gráfico de dispersão, por exemplo, este daqui. Ops. Teste. Gente, eu acabei caindo aqui, né? Mas foi bobeira minha. Eu que cliquei mesmo em local indevido ao tentar ver aqui se estava fazendo a gravação ou não. E aí acabei bobeando. Estou tentando ver se eu estou de novo gravando agora a coisa certa aqui. Parece que sim, agora sim. E aí vai acontecer isso, tá? Quando eu disponibilizar para você a gravação, vai ter um buraco aí no meio que deu esse tilt. Paciência, né? Às vezes acontece. É isso porque tem duas gravações que eu faço. Tá? Tem uma gravação que é da própria ferramenta em si. Essa não se essa teoricamente estaria funcionando, só que ela está apresentando problema em geral com a própria ferramenta mesmo da RNP. Então eu faço uma gravação em paralelo com o software OBS Studio, que ele vai gravando a tela, né, do computador. E aí é que eu bobeei cliquei em lugar e caiu o software, me derrubou também da webconferência. Muito bem, então eu tenho que compartilhar de novo aqui com vocês o arquivo Excel que eu estava começando ali a mexer. Vamos lá. Acho que está indo. Oba, chegamos lá. Então, você está vendo aí, eu já estou na outra aba, em que eu copiei os dados e deixa eu ver se está batendo com o gráfico anterior. Ok. E fui lá e coloquei o gráfico da taxa de cintilação em função do ângulo, certo? Taxa de cintilação em função do ângulo. Aqui, claro, tem umas manhas de layout, né? O gráfico não está ainda, está só no começo.
este outro gráfico aqui. Acho que já está, né, bem bonitinho. Ele tem não só os 4 gráficos num eixo só, que é a pergunta da Liliane, mas ele também está com as setinhas, está com o eixo, né, está com cores, uma cor para cada coisa. Tudo isso são opções do Excel que você vai aprendendo a lidar. Mas a dúvida principal da Liliane, então, é: uma vez que eu tenho o gráfico 4 tabelas, e ok, eu fui lá e construí um gráfico, está aqui esse gráfico aqui. Mas eu quero também que neste mesmo par de eixos, esse eixo vertical das ordenadas e esse eixo horizontal das abscissas, nesse mesmo par de eixos pudesse também estar representado o outro gráfico. O gráfico, por exemplo, então da platina. Esse foi do alumínio, né? E eu quero também que esteja aqui o gráfico da platina. Então o que eu faço? Bom, um jeito é, você clica aqui dentro do gráfico, botão direito do mouse. Isso no meu gráfico, tá? No meu Excel. O Excel, você sabe que tem várias versões, pode mudar um pouco o jeito de fazer a coisa. Selecionar dados. E aí eu posso vir aqui, ó. Aqui já tem Scintillation Rate. Essa Scintillation Rate é essa do alumínio. Como eu vou querer colocar outros, deixa eu já fazer uma edição aqui. E vou mudar o nome dessa série. Para alumínio. Ok. Então esta é a série do alumínio. Mas eu quero adicionar uma outra série. Por exemplo, para a platina. Ok. E aí, em vez de eu já tinha a tabela e na tabela selecionei as duas colunas e pedi para ele construir o gráfico, agora eu vou dizer para ele por aqui quais são os valores X do eixo X das abscissas dessa nova série. Então clico aqui. Se bem que eu estou fazendo isso, nem sei se você está enxergando exatamente o que eu estou fazendo, porque depende de como que a webconferência trata aqui as telinhas, tá? Mas vamos lá. Supondo que sim, senão depois eu volto. Então eu vou pegar, no caso da platina, eu quero a platina, eixo X. Eixo X é o ângulo, né? Então eixo X vai ser o ângulo de 5 a 45 graus. Ok? E o eixo Y vai ser a taxa de cintilação da platina, daqui até aqui. Ok? Faço ok e lá está já uma segunda série dentro do gráfico. Pode ver como colocar um ok aqui agora. Pronto, aqui temos o segundo gráfico dentro dos mesmos eixos. Gente, eu estava construindo lá o gráfico e não sei o que exatamente você viu aqui na tela. Você conseguiu enxergar eu escolhendo os dados do eixo X e do eixo Y para a platina? Sim, deu para ver. Ah, então tá. Clica no gráfico, Então tá. direito, edit, Então, e aí a perfeito. gente escolhe. Então é isso aí. E assim, Liliane, vamos fazer. Então agora eu quero também o que? Eu quero, isso é para platina. E veja que o próprio Excel, ele já é amigável e vai pintando de cor diferente cada gráfico que você colocar aqui dentro, tá? Então, botão direito do mouse de novo, selecionar dados de novo, adicionar uma nova série. Qual é a nova série? A nova série é o ouro. Então vamos chamar aqui de ouro e clicar aqui para escolher os valores do eixo X. Valores do eixo X são os ângulos do ouro. Então, tá. Agora vamos para o eixo Y. O eixo Y é a taxa de cintilação do ouro. Ok, vem até aqui, pronto. E faz um ok e ele vai reconhecer a terceira série. Eu quero mais uma ainda, vamos logo já adicionar chumbo agora. Chumbo, eixo X. Eixo X são os ângulos do chumbo. Ângulos do chumbo está aqui, de 5 a... Opa, deixa eu ver até o fim aqui, senão... Até 45. Então já está. De 5 até o 45 graus. E agora o eixo Y para o chumbo, que são as taxas de cintilação correspondentes. Ok? Ok. Aqui estão os 4 valores. Dou um ok. Posso ir lá no gráfico agora e vou verificar aqui. Lá estão todos os 4 eixos, os 4 gráficos dentro do mesmo eixo. Dos mesmos eixos. Agora é questão de ir pintando o set aqui e colocando flechinha para cá, flechinha para lá, nome do eixo.
do eixo Y, lá do eixo X, e colocar um fundo, se quiser, que nem esse fundo escuro que eu coloquei aqui nesse gráfico, né? E veja, para chegar na visualização exata daqui, ó, perceba que aqui embaixo 0, 5, 10, 15, 20 graus. Enquanto que aqui eu tenho até 45 graus. Mas perceba que para ângulos grandes, 30, 35, 40, a partir de 20, você não diferencia. É muito, muito pouco, é desprezível a diferenciação aqui. Se você pegar uma lente de aumento, você vai ver que tem diferença, mas é quase nada. Então, o que eu fiz para ficar deste jeito aqui exatamente, né? Simplesmente o que eu fiz é, para cada uma desses dados que eu tinha colocado, eu fiz assim, eu fui lá de novo e selecionar dados. Então, vamos supor aqui o alumínio. Alumínio, editar. E aí, o editar do alumínio, agora eu vou ler, não sei se você enxerga aí, porque a letra é bem pequenininha do Excel. Ele está dizendo, olha, o eixo X é do F6 ao F14. Então eu posso escrever aqui que não é até o F14 não, eu quero só até um outro. Ou então, faz que nem a da outra vez, é mais fácil. Seleciona de novo, eixo X, é o ângulo. Mas eu quero somente até 20 graus. Eu não vou pegar tudo, eu vou pegar só até os 20 graus, as 4 primeiras linhas. É, mais fácil assim. Eixo Y, mesma coisa. 4 primeiras linhas, só. E, ok. Faz a mesma coisa para a platina. Editar. Eu não quero todos os dados da platina. Eu quero somente os 4 primeiros, até 20 graus. Ok. É só você falar para o Excel que você quer isso, que ele vai fazer para você. Veja aqui, eu vou dar um ok só para ver o que está acontecendo. Aparentemente ainda nada, porque ainda tem ângulos até 45, mas vê, tem gráfico que está parando no 20 agora, porque é assim que eu escolhi, né? Mas não, eu quero melhorar. Eu quero ainda selecionar dados. Vou lá no ouro. Continuam me escutando aí, né? Sim. Então tá bom. Vou lá no ouro, pegar só os 4 primeiros de novo. Tanto do Y, do X quanto do Y. E finalmente do chumbo. Do chumbo. De novo, só os 4 primeiros. Do X e do Y. Pronto. Quando eu fizer assim, você vai ver que agora é como se fosse uma lente de aumento. Olha lá. Eu estou desprezando os valores acima de 20 graus e pegando só os valores até 20 graus. E aí começa a ficar, como eu já apaguei o outro, não dá para perceber agora, né? Mas você começa a perceber que as diferenciações entre os gráficos, né, vão se aprofundando. E mais ainda, o que eu fiz? Mas perceba que aqui, no preto, no gráfico bonito, já todo formatado, tem valores até menor que 5 graus. Ué, mas como é que pode ter valor menor que 5 graus se o meu experimento só vai até 5 graus? Aí você usa aquela funcionalidade do Excel de fazer a linha de tendência. E ele pode fazer a linha de tendência para valores até onde você quiser. Enfim, então aí construindo passo a passo. Mas a tua dúvida, Liliane, que era como colocar 4 ou mais gráficos no mesmo par de eixos, está respondida. É isso daí. Certinho. E você ainda aumentou o intervalo, né, do Y, do eixo Y. Deixa eu ver. Para ver. Acho que sim, não foi? Do eixo Y. Tá de 0 a 0,005, 01, 005, 01, 015, 02. Do eixo Tá o Y. mesmo? Não, tá o mesmo. 005, 0, 005, 01, 015, 02. O que eu fiz. Sim, o que eu fiz foi eliminar o negativo. Eu eliminei esse cara aqui de menos 005. Engraçado que tá dando uma barriguinha aqui no amarelo. E que aqui não
Não deu, né? Isso deu no meu também. Eu peguei os seus dados e deu essa barriguinha. Por que aqui não está dando a barriguinha? Não estou entendendo. Aí eu precisaria ver com mais atenção, né? Lembrar o que foi feito aqui. Se foi algum truque da minha parte para não ter essa barriguinha, ou se eu descobri que na própria tabela tinha alguma coisa errada, mas acho que não, porque a tabela eu copiei exatamente igual, né? 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Pro ouro. Aí, para a gente não se perder, também é bom ir colocando nomes, né? E deixando esses nomes aqui como caixinhas de texto para a gente saber quem é quem. Então, qual cor é de qual exatamente gráfico, né? Enfim, tá dando essa barriguinha aqui. Eu precisaria depois com mais calma tentar investigar o porquê que no gráfico que eu apresentei para vocês eu não apareceu ela aqui. Mas é secundário. A questão central era mostrar como colocar os 4, né? E a linha de tendência. Isso eu posso mostrar. A linha de tendência é você pegar um desses aqui, botão direito do mouse, adicionar linha de tendência. E aí tem que ver qual a linha de tendência que mais se adequa, né, ao teu caso. E eu quero... É uma linha de tendência, mas eu quero recuar. Aqui está de quanto em quanto? 5, 10... Precisa ver qual é a unidade que ele vai estar aceitando aqui. Se eu colocar 2, deixa eu ver se ele já entende o que eu quero. Sim, olha lá, ele começou a recuar um pouquinho, tá vendo? Já aparece aqui os pontinhos para cá do 2. Lá no gráfico bonitinho eu tinha ido até quanto? 5, 4... Liliane, o que eu fiz aqui nesse gráfico também não foi mudar no eixo Y, não foi mudar os valores padrão, mas foi colocar esses risquinhos aqui indicando as subdivisões. Então, fica claro que é 0,01, 02, 03, 04, 05, enquanto que aqui essas subdivisões ainda não estão aparecendo, né? Mas essa linha de tendência, enfim, dá para ir até mais um pouco. Eu posso recuar 3, isso por exemplo, tá? E eu posso fazer isso para todos eles, e aí aos poucos eu vou ajustando, enfim, para chegar nessa visualização aqui. Enfim, sim, deu um trabalho grande para construir esse gráfico neste formato, tudo na versão final, né? Inclusive com essas caixinhas de texto tudo colorida e etc e tal, que a gente não vai reproduzir tudo agora, demoraria um pouco mais de tempo, tá? Mas a manha principal é essa. A Ingrid tá falando que... Oi, Liliane, desculpa, fala. Não, obrigada, deu para entender, eu vou tentar fazer. Tá não bom. Digo para isso, mas eu vou brincar com isso para ver se eu pego as manhas. Sim. Obrigada. Porque a gente pensando, vocês, né, futuros professores, ou já sendo professores aí em estágios, né, são ferramentas que o Excel nos permite que permite, como fala, melhorar, né, a explicação, a discussão com os alunos. A Ingrid perguntou aqui como é que é, professor, no final do roteiro ele pede para analisar os resultados obtidos e discutir sobre o número atômico. Você pode explicar melhor? Sim. Parcialmente a gente discutiu na semana passada e a Liliane perguntou de novo um pouquinho agora, mas assim, sugestão número 1. Naquele fórum de dúvidas, curiosidades, etc e tal, Ingrid, tem lá um tópico em que eu coloquei que é limpando o terreno sobre o experimento de Rutherford parte 2, uma coisa assim. Você está falando disso, né? Do experimento do Rutherford. Né? Porque número atômico, então deve ser a parte 2 do experimento do Rutherford, o experimento das cintilações, dos pontinhos verdes lá na tela. É desse, né, que a gente está falando? Isso, então tá bom. Então lá naquele fórum tem um gráfico que é esse, aliás, exatamente. Tem dois gráficos. Tem esse que eu estou projetando aqui e tem um outro
que eu lembro que foi uma dúvida mais específica que apareceu a partir do Jorge, e a gente fez um outro gráfico ainda mais refinado que pegando ângulos só pequenininhos mesmo, 0,1, 2, 0,3, 0,4, 0,5, tá? Mas resumo da conversa que a gente fez agora há pouquinho com a Liliana é assim, Ingrid. O número atômico interfere decisivamente na taxa de cintilações, especialmente quando a gente compara o alumínio, que tem um número atômico bem menor, contra todos os outros três, que é inclusive o que esse gráfico está mostrando. O gráfico do alumínio é esse azulzinho aqui, ele se diferencia muito, porque os outros três estão praticamente em cima, tudo encavalado um em cima do outro. O alumínio é o único que se sobressai aqui para a esquerda, tá? Então o que ele mostra? Ele mostra que para ângulos muito pequenos, ângulos aqui ó, entre 0 e 5 graus, a taxa de cintilação para o alumínio estoura lá para o infinito. Então qual é a interpretação que a gente pode ter para isso? A interpretação é que, como o número atômico do alumínio é pequeno comparado com esses outros, a força coulombiana de repulsão que ele aplica na partícula alfa que vem chegando e se aproximando dele é uma força de repulsão muito pequena. Como a partícula alfa vem com grande velocidade, se a força de repulsão é muito pequena, ela então praticamente não é desviada, ou é desviada muito, com um ângulo muito pequenininho. Então, conclusão, o alumínio exerce uma influência muito pequena na trajetória. Quando eu digo alumínio, eu estou falando do núcleo, né? O núcleo do átomo de alumínio exerce uma influência muito pequena na trajetória da partícula alfa. Por isso que praticamente todas as partículas alfa passam quase que em linha reta ou com um desvio muito pequeno, dando então uma enorme taxa de cintilação para ângulos pequenininhos. Por isso então que dá essa diferença grande do alumínio para os outros elementos. Não sei se era por aí a tua dúvida, Ingrid. Eu fui meio que no embalo da discussão que a gente fez com a Liliane agora há pouco aqui. O Matheus está digitando alguma coisa também. Gente, o microfone está aberto também, hein? É só falar. A Ingrid entendeu, tá? Era isso mesmo, beleza, ótimo. Mas de todo jeito, Ingrid, dá uma olhada nesse gráfico aqui, que está lá no fórum, e tem aquele outro que eu falei que eu refinei ainda mais para ângulos bem pequenininhos, entre 0 e 0,5, se não me engano, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, para mostrar bem como o que acontece com o alumínio. Ah, tá bom. Matheus, você ia digitar alguma coisa? Se preferir para falar ou se arrependeu do que ia digitando? Imagina, Ingrid. Gente, todos os outros colegas aí, Guilherme, Carolina, Edjair, Iana, Jorge, Marcel, Wellington, ninguém quer perguntar nada? Professor, posso fazer um comentário para Claro, ver se eu estou entendendo certo? Opa! Como a gente viu, que a gente estava discutindo aqui no alumínio, a gente viu uma taxa de cintilação menor, né, de um modo geral, pelo menos para ângulos maiores que mais ou menos 0,05. Isso. Mas ainda que a taxa de cintilação seja pequena, a gente ainda está detectando cintilação em ângulos grandes, né? Sim. E se a gente considerar que para que a gente detecte uma cintilação em determinado ângulo, a força elétrica aplicada na partícula alfa tem que ser X, eu posso dizer então que, independente do núcleo, se de alumínio ou de ouro, em algum determinado ponto do espaço, aquela partícula alfa sofreu aquela mesma força X para chegar naquele ângulo.
Sim. Então, o que eu entendo é que para discutir essa questão da taxa de cintilação, não é só dizer que a força elétrica exercida pelo núcleo de alumínio vai ser menor, mas que a probabilidade da partícula alfa sofrer uma força X vai ser menor no caso do núcleo de alumínio do que do núcleo de ouro, por exemplo. Sim, Porque, mas sei lá, eu posso falar que o campo elétrico do núcleo de ouro, sei lá, é mais as linhas de campo são mais densas, né? Por isso o campo seria mais intenso. Não, eu diria que tem isso que você está falando, sim, não há dúvida, Guilherme, mas também tem outra coisa que tem que levar em conta, e aí também reforça a tua ideia da probabilidade, que é o parâmetro de impacto. Quer dizer, quando a gente faz lá no experimento, né? Você põe no fire, né, automático, não é isso que eu me lembre? Ele vai disparando partículas alfa com diferentes parâmetros de impacto. E então, se você pensar que são, sei lá, milhões de partículas alfa que vão saindo, porque o simulador ele simula, né? E ao simular a gente pode ver, entre aspas, o que o cara que bolou o simulador nos faz o convite para enxergar. Coisas que um experimentador lá no tempo lá do Rutherford, e mesmo hoje em dia, não vê coisa nenhuma das trajetórias, né? O que ele vê vão ser as taxas de cintilações. Então o que acontece? Se está acontecendo, vamos supor, pro alumínio e pro ouro, uma cintilação em um determinado lugar com determinado ângulo, o mesmo ângulo, por um lado, você poderia pensar que a força coulombiana seria a mesma, ou você poderia falar, não, a força coulombiana está sendo diferente, desculpa, a força coulombiana está sendo... Peraí, stop, real, volta a fita, play again. Ok, a força coulombiana tem que estar sendo a mesma para provocar aquele desvio lá. Mas, para a força coulombiana ser a mesma, já que o núcleo tem tamanho diferente, então provavelmente o parâmetro de impacto também está diferente. Então, talvez no alumínio, para chegar naquele ponto daquele desvio lá de 145 graus, é porque a partícula alfa estava mais próxima do eixo e, portanto, quase que se chocando frontalmente com o núcleo, e por isso faz um desvio muito acentuado. Enquanto que no caso do ouro, aquele 145 talvez não seja tão próximo assim do eixo, seja um parâmetro de impacto um pouquinho maior, o que daria uma força coulombiana também menor, mas como o núcleo atômico maior, acaba dando a mesma força coulombiana da outra situação. Então, quando você pensa em muitas partículas, você tem que pensar, aí aceito a tua ideia, da probabilidade. Você não está pensando partícula por partícula como a gente estava na nossa discussão aqui, tá? Então você tem toda a razão, tem que pensar em todas as possibilidades que podem ter levado a partícula alfa a, entre aspas, ricochetear e bater naquele ponto. Mas já que o Guilherme falou disso, é importante esclarecer isso. A gente estava focado aqui, porque a Liliane trouxe essa dúvida para a gente, né? Na diferenciação do alumínio para com os outros, mas o Guilherme agora nos trouxe outra importante consideração. Tem a diferenciação, mas tem a similaridade. Qual é a similaridade e que corrobora a ideia do Rutherford e bate, né, e derruba a ideia do Thomson? É que para todo e qualquer elemento químico que você coloque lá no experimento, são sempre detectadas algumas cintilações que são praticamente ricocheteios, quer dizer, a partícula bate e volta no mesmo ângulo, 180 graus, portanto, desvio, ou um desvio muito acentuado, que não seria justificado de jeito nenhum se o núcleo fosse como Thomson pensou, que seria, ou melhor, se o átomo fosse como Thomson pensou, ou seja, as cargas positivas distribuídas uniformemente
em todo o campo de futebol, em todo o estádio, lembra? Nossa imagem, né? O núcleo é a bolinha, a bola de futebol no centro do estádio. De acordo com Rutherford, é nesta bola de futebol aí que estão as cargas positivas. E é só isso que consegue explicar o grande desvio que acontece, inclusive com o alumínio. É que quando você vai para estudar ângulos pequenininhos, você percebe que o alumínio deixa passar quase que tudo. Por quê? Porque tem um atômico menor. Então tem essas duas, tem a parte que eles da similaridade entre os elementos, comportamento da partícula alfa perante os elementos químicos, e tem a parte da diferenciação quando você vai para ângulos muito pequenininhos. É isso, Guilherme? Isso, é isso que eu pensei. É que, na verdade, quando eu estava refletindo sobre esse exercício, eu até discuti com o Matheus, com a Lili, com o Wellington, acho que ontem ou anteontem, sobre isso. E o meu primeiro raciocínio foi pensar no raio do núcleo mesmo. Tá. Só que aí isso só seria verdadeiro, né? Pensar no raio do núcleo se o parâmetro de impacto fosse mais ou menos da mesma ordem do tamanho do núcleo. Mas como a gente não tem essa garantia, não tem como fazer essa explicação através do tamanho do núcleo. Não. Agora, se a gente considerar que o parâmetro de impacto é numa ordem maior que a do tamanho do núcleo, então eu posso fazer essa mesma explicação que eu estava fazendo para o tamanho do núcleo, só que agora pensando no campo elétrico, né, ou na força, no conjunto de forças que é aplicado nas partículas alfa ali em torno do núcleo. Sim, sim. A explicação é bem semelhante, só que agora, ao invés de falar em termos de tamanho, eu estou falando do campo elétrico em si, né? Tá certo. Não, acho que não tem nada de errado que eu tô falando, não. Imagino, não tô vendo nenhum ponto de problema, não. Legal. Mas é muito rico, né? Aí dá pra gente. Imagina se, sei lá, se fosse aqui uma. Se a gente tivesse tempo também, e eu, enfim, experiência, buscar textos, vocês também, dá pano pra manga pra gente discutir aqui história da ciência, né? Como que isso deve ter acontecido lá, no decorrer, né, do calor dos acontecimentos, né? Muito interessante essa discussão. Gente, e aí? Chegamos já no horário, né? O tempo passa rápido, 11 horas. Pra mim tá ok. Tá tudo certo. Ok. E aí fica tudo, então, todas as entregas ficam pro dia 17, né? Isso. É isso? Sim, sim. Tá bom. E para entregar lá, o que eu faço? Eu tiro todos os outros, não é isso? Tem como. Eu não lembro se eu tiver deixado. Eu sugiro que você se tire. Né? Se eu tiver deixado. Eu não lembro se eu limitei quantidade de arquivos para você pôr. Então, se eu limitei a quantidade de arquivos, talvez você não consiga pôr outro enquanto você não deletar o anterior. Se eu deixei uma quantidade de arquivos maiores, você pode pôr um novo arquivo e eu vou perceber que pela data que ele é um novo arquivo, também não tem problema. Todos e você corrige se der certo. Considera uma meta. Certo. Vai todos eles e pega um pouco de cada e pronto. Isso. Tá legal, então. Pra mim tá tudo bem, Canassi. Obrigada então, por tá, hoje. Gente. Então, semana que vem, aí, em princípio, o foco, né, é partícula beta. Fica a mesma coisa, certo? Vocês estão legal, estão aceitando aqui o convite, mesmo o pessoal que já participou, né, estão vindo de novo nas aulas, mas continuo deixando claro, insistindo, tá? Digamos assim, presença, entre aspas, obrigatória para o pessoal que não pôde participar, né? Se bem que mesmo isso nem bem assim, porque a gente tem a aula gravada, então eu estaria aqui mais no sentido de tirar dúvidas e não exatamente de construir a aula exatamente inteira, né? A gente parte de que tem aquela aula gravada, que você assiste a aula gravada e pode chegar aqui com dúvidas, assim fica mais interessante. E o pessoal que já participou de lá fica convidado, lógico, fica bem legal porque as dúvidas vocês enriquecem, né, como aconteceu hoje e a semana passada. Mas só para deixar claro, estamos valorizando de todo jeito o nosso tempo utilizado lá de antes da abertura, da retomada do calendário, tá? Então, faltas, não se preocupem, enfim. Beleza, gente?
Se assim é, terminamos por hoje. Beleza. Boa semana a todo mundo, bom feriado. Não Isso. passei, fiquem em Não casa. passei. Fiquem em casa, mais uma vez, continuem. Ai, eu tô quase arrebentando parede aqui. Eu não aguento mais. Estamos.